Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Ele disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia nosso pão cotidiano, perdoa-nos os pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Creio que todos nós aqui, mesmo quando a gente diz que não sabe orar, e às vezes muita gente está dizendo: eu não sei orar, pastor, você sabe fazer essa oração modelo que Jesus ensinou. Crescemos num país cristão e todos nós aprendemos isso, né? Às vezes, para falar assim, começa a orar da metade para frente, você fala assim: ixi, eu tenho que começar do início, porque eu só sei se eu começar, né, do Pai Nosso. O problema de que quando a gente pega um texto, e esse é um texto conhecido, né, e também está repetido lá em Mateus no capítulo 6, e Jesus lá ele amplifica, pelo menos Mateus registra de maneira um pouquinho diferente. Ele diz: quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Ele está dizendo: não vai para os lugares para ter orações bem impostadas, repetitivas. Fala com o seu pai vai te ouvir, e ore assim. Ele está dizendo: há um processo de oração para chegar à presença de Deus. E oração é parte de maturidade espiritual na nossa vida. O problema é que quando a gente olha para esse texto, que é muito conhecido, podemos pensar: eu já sei, mas é apenas palavras ditas sem consciência do seu significado. Então, muito mais do que saber repetir exatamente as palavras que Jesus nos ensinou, é importante entender o que ele estava ensinando com as palavras que falou. Ou seja, quando a gente olha, né, para a palavra de Deus, e nós começamos falando sobre maturidade, falando sobre a palavra, ou seja, não há vida de maturidade espiritual sem conhecimento das escrituras sagradas. Tem muita gente supondo muita coisa, muita gente está infantil porque não conhece a promessa de Deus. Então fica lá: eu acho que, eu penso que, alguém disse, o filósofo falou, eu ouvi dizer, o grupo do WhatsApp disse. Não, o que a palavra de Deus diz a respeito do seu desafio, das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua vida, da sua jornada, das suas dores, das marcas, das cicatrizes, da ansiedade pelo futuro? O que a Bíblia diz sobre vida? Como a Bíblia influencia diretamente a minha vida, como homem, como marido, como pai, como avô? Como a palavra de Deus me orienta para navegar em dias tão complicados e difíceis? Se não houver palavra de Deus, você vai sucumbir. Não há maturidade sem palavra de Deus. Aprendemos que essa palavra é exercida e conhecida, é amplificada e consolidada na comunhão, porque a Bíblia diz o quê? O salmista fala assim: onde estão reunidos, onde estão unidos os irmãos, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Quem quer vida de Deus para você? Fala assim: eu quero a vida de Deus para mim. Então isso se dá na comunhão. Por isso nós temos falado da importância dos pequenos grupos, de você ter nome e de você conhecer o nome. Talvez você esteja sentado de alguém que você já sentou várias vezes do lado dele e dela aqui na igreja, mas você não sabe o nome dele. Você sabe que ele é daqui da igreja, você passar pelo supermercado, você é capaz de falar irmão, irmã, mas não há conhecimento, não há vivência. E aonde isso vai se dar? Aqui, nesse lugar que a gente escurece, né? Luz, som alto? Não, é no pequeno grupo, é no serviço. Quando a gente vê os irmãos servindo, preparando, seja na música, seja no teatro, né? Eu já falei para o Lucas que a gente tem que parar com essa coisa de monólogo, né? Porque está faltando os irmãos. Talvez tenha dons na sua vida e não foram descobertos porque não há comunhão. Você entra e sai por aquela porta há meses, talvez para algum há anos, e não conhece ninguém. Eu conheço o pastor Ogalvro, mas é porque está aqui na plataforma. Então comunhão é maturidade espiritual. E oração, Jesus diz, né, que sem oração não há intimidade. É na oração que a gente constrói conhecimento, não é assim? Na nossa vida como amigos, quando a gente tem tempo de conversar um com o outro,
com a amiga, com o amigo, de tempo, você vai conversando, você vai conhecendo o coração, de repente as palavras nem precisam ser muito ditas, porque o coração já está conectado, e você é capaz de conhecer o outro pelas poucas palavras, porque agora há intimidade, é assim com Deus. Às vezes há momento da nossa vida de oração de estar à presença de Jesus aquietado, para ouvir o que Ele está dizendo, sem dizer muita coisa, mas há uma intimidade, uma proximidade, que só a oração pode dar. E aí Jesus estava lá com os seus discípulos, e as pessoas perguntaram: Jesus, nos ensina a orar. Foi a pergunta, não foi? Jesus não falou assim: gente, daqui para frente todo mundo tem que orar. Não, Jesus deu um modelo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser modelos às pessoas, aos fiéis. Então as pessoas olharem para nós e verem Cristo. E eles olhavam para Jesus até o ponto dos discípulos falarem assim: Jesus, nos ensina a orar. E Jesus então diz: então quando você for orar, diga assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E Pai nosso, nos dai o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas, perdoa o nosso pecado, assim como nós temos perdoado aqueles que pecaram, que nos ofenderam. Quando a gente começa a entender, então, cada segmento dessa oração vai produzir vida em nós. Então, oração não é apenas para ser repetida: eu vou aprender algumas palavras, e essas palavras são mágicas, e as palavras mágicas vão abrir a porta do céu. Não. Primeira coisa, Jesus está dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então Ele está dizendo, a primeira coisa, quando a gente entrar na presença de Deus, lembre-se que você já não é mais qualquer um, você é família de Deus, que agora você está falando com o seu Pai, que é Deus todo-poderoso, e merece toda a reverência, como a gente vai ver, mas acima de tudo, Ele é aquele que te ouve, e aquele que te responde. Quando você entrar na presença de Deus, lembre-se de chamá-lo de Pai. E isso aqui é um grande desafio. Jesus foi perseguido pelos religiosos dos seus dias, porque passou a chamar Deus de Pai. Uma coisa que parece ser tão trivial para nós, chamar Deus de Pai, para aquele tempo não, Jesus tinha um enfrentamento. Olha só em João, no capítulo 5, ele diz assim: meu Pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Por esta razão, os judeus ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Então, para os religiosos, Deus é uma coisa tão distante, tão inatingível, que não há uma relação familiar. Então a primeira coisa que o diabo quer colocar na sua vida é que Deus é tão importante que não se importa com você. Mas para quem aqui é pai ou mãe, sabe o quanto nos importamos com os nossos filhos. E essa relação de conexão com Deus, a partir de chamá-lo de Pai, vai produzir âncora para o nosso coração. Vai curar, porque tem muita gente mal resolvida com seus pais. E infelizmente, alguns pais não estão aí nem para acertar mais. Mas aí a Bíblia diz assim: a ninguém mais chamareis de pais, porque você só tem um Pai, o Pai Celestial. Ou seja, ele está dizendo, Deus está curando a sua orfandade, Deus está produzindo cura naquelas feridas mais profundas de abandono na sua alma, dizendo para você: você tem um Pai que nunca te abandonará. Aliás, a Bíblia diz, uma mãe, porque é mais difícil uma mãe abandonar um filho do que um pai, que desgraçadamente os homens são omissos. Na hora que a pressão familiar vem, eles vão embora e largam os filhos com as mães. Mas aí a Bíblia diz assim: é mais fácil uma mãe abandonar o filho do que Deus, porque Deus jamais te abandonará. Seja curado. Respira fundo. Fala assim: eu tenho um Pai, nunca vai falhar comigo, amém? E Ele vai estar dizendo que você tem meu nome, assim como Ele fez com Abraão. O Abraão chamava Abrão. E aí quando ele começa a relação com Deus, agora era o Abraão, era o Abrão de Deus. Então ele está falando comigo e com você: você agora é o Ogálvaro, não é mais apenas o filho do Ogálvaro, você é o Ogálvaro de Deus, do seu Pai novo. Isso produz o que? Paz,
no coração. Então, se você entender que Ele é seu Pai, mas é santo, então esse Pai vai te receber quando você compreender que você tem que viver uma vida diferente da vida que você vivia antes, que aquela vida que vivíamos sem Deus não serve mais para manter a nossa relação com Deus. Nós precisamos agora entender a natureza de Deus, e Deus é santo. Por isso que Jesus diz: sede vós santo como é vosso Pai. Ele está dizendo, você tem que agora abandonar. O apóstolo Paulo escrevendo para nós, que é o tema dessa nossa série, ele fala assim: esquecendo das coisas que ficam para trás, e é avanço para aquelas que estão adiante de mim. Ele está dizendo, agora tem coisas na sua vida que tem que ser deixada. E aí eu não estou falando apenas de uma vida imoral, eu estou falando que tem coisas que são morais, mas não são próprias para a sua vida mais. Talvez há situações, circunstâncias que não são imorais, mas não estão de acordo com o seu dom, com a sua vocação, com o seu chamamento, com o projeto de Deus, com o propósito de Deus para a sua vida. Talvez seja bom para o seu irmão, para a sua irmã, mas não é mais bom para você, porque bom para Deus agora é sermos separados para o uso de Deus. E aí agora lá na sua profissão você vai entender, bom, antes a minha profissão era apenas para ganhar dinheiro, agora eu glorifico a Deus em tudo que eu faço. E pode ser que algumas coisas que você fazia e dava para você um certo status na profissão que tinha, agora, como você é santo, como é santo o seu Pai, não cabe mais na sua vida. Porque agora nós temos outra natureza. Então, se eu quero ter maturidade, eu tenho que entender santidade. Ser santo é ser de uso exclusivo de Deus. E aí o outro ponto importante é: o nosso Deus é Rei. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Então, se há um reino, só há reino onde tem rei. E agora o reino, a gente tem uma certa confusão, porque a gente vive num país supostamente democrático, onde a maioria escolhe os governantes, não é isso? Então a gente vai lá, faz uma votação, escolhemos aqueles que vão nos representar. No reino não existe voto, não existe democracia. No reino é: assim disse o rei, e cabe a nós o quê? Obedecer. Não há argumentação com o rei. O que há agora é o quê? Obediência ao rei. Então, quando Deus diz: eu vos dei a minha palavra, e Jesus diz: aquele que me ama é o que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, ele está dizendo: eu sou aquele que determino para você. E ele diz o que? Eu sei bem os planos que tenho a respeito de vocês, planos de paz e de futuro melhor. Só que a gente fica teimando, tentando lá convencer a Deus que o nosso plano é melhor do que o dele. Ficamos resistindo a Deus, e Deus diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais tudo ele fará. Só que muitas vezes a gente fala: não, Deus, talvez. Deixa eu te dizer, há muitas coisas na nossa vida que é melhor obedecer. Aliás, a maioria das coisas da nossa vida com Deus é obediência, não é o que eu gosto de fazer. Quando a Bíblia fala assim, o salmista fala assim: e ele satisfará os desejos do seu coração, ele não está dizendo que ele vai fazer as coisas como eu penso que devem ser feitas, mas o meu coração vai se alinhar a Deus. Então, se ele é rei, e a palavra dele não pode mudar, e ela não volta para ele vazia, então significa o quê? Que Deus, quando fala, cabe a nós o quê? Fala assim: obedecer. E quando Deus quer que a gente obedeça, Ele fala através da palavra dele, e Ele fala conosco em oração. Por isso é importante a sua chegada diante de Deus. Fala: Deus, fala comigo. Você tem dúvidas? Vimos aqui o João falando sobre dízimo e oferta. Tem muita gente teimosa, que acha que vai ficar mais pobre sendo fiel a Deus, e fica nessas coisas, argumentando: não, é lá no Antigo Testamento, não, obediência, Deus falou, então eu vou fazer. E ele fala: faz prova de mim. E às vezes a gente não está naquilo que Deus tem para nós, porque nós somos desobedientes, e aí a gente não entende, você está sempre pensando que você precisa ganhar mais, e não significa que você vai ganhar mais, que você vai prosperar, porque tem gente, quanto mais ganha, mais deve.
mais o buraco é maior. Então, enquanto eu não entender que fidelidade, em todos os aspectos, inclusive financeiro, é bom para mim, porque Deus criou dispositivos para nos abençoar, tudo que o homem semear, isso também colherá. Aí a gente fica lá resistindo, fazendo conta com Deus, e Deus diz: não, deixa eu te explicar, o que eu tenho para você é muito mais, infinitamente mais, do que tudo que você pediu, pensou, imaginou. Aí a gente resiste à palavra de Deus, temamos com Deus. Então, se você não entender que Ele é rei, Ele tem o melhor para a sua vida, você nunca vai viver. E aí, há uma dependência diária. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só que como a gente é ansioso, quem assistiu Divertidamente 2 aí? Surge lá uma nova emoção, qual é? Ansiedade. E a pior coisa da gente falar para o ansioso é que ele não pode ficar ansioso, né? Aí que fica mais ansioso ainda. E se você falar para ele que é pecado, aí que ele pira mesmo. E eu deixo de dizer, ansiedade é pecado, porque a ansiedade trabalha contra a fé. A fé é a certeza das coisas que espero, eu não vejo. E a ansiedade é o que? A antecipação do sofrimento de algo que pode acontecer comigo no futuro. Não vai funcionar, vou perder meu trabalho, não vai dar certo, ele vai me deixar, ela vai me deixar, ele vai embora, não vou ter amigo, vou ficar feia, vou ficar feio. Tem uns que já são. Mas Deus está dizendo o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E qual é o remédio para isso? Desesperar? Não. Antes, porém, seja conhecido por Deus as vossas angústias, através da sua oração, da sua súplica. Lembre-se de apresentar a Deus louvores, ação de graça. Ou seja, todas as vezes que eu chego à presença de Deus, eu apresento as minhas dores. Mas deixa eu te dar vou revelar um segredo para você aprender a oração eficaz. Ao invés de você ficar colocando a necessidade, que nós temos muitas, que a nossa alma geme o tempo inteiro, apresenta na sua oração para a sua alma a resposta de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você está vendo lá, as coisas estão desmoronando, e você diz: o próximo sou eu. Aí você se lembra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 do seu outro lado, mas eu não serei atingido. Talvez você está falando: as coisas esquentaram, parece que as coisas estão pegando fogo, e a Bíblia diz o quê? Passará pelo fogo, ele não te queimará, passará pelas muitas águas, e elas não te afogarão. Talvez você está pensando que a enfermidade é para a morte, e Jesus está dizendo: eu sou o que cura. Então muitas vezes, em vez de a gente ficar repetindo o problema, a gente precisa de uma vez por todas tomar posse da promessa. Então aí a minha oração deixa de ser apenas lamúria para apresentar solução. Não é assim que a gente fala? Fala assim: não, em vez de ficar aqui dando palpite, apresenta a solução, seja parte da solução. Aí a solução está em Deus, a promessa dele para a minha vida. Então você está vendo lá, às vezes você está sofrendo pela condição dos seus filhos, e a Bíblia diz o quê? Entrega o teu caminho, Senhor, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão. Fala assim: eu creio. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí você fala: mas não estou vendo. Mas a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, e a Bíblia não vai voltar atrás, e Deus diz que tudo que Ele disse Ele vai cumprir. Todas as coisas cooperam para o meu bem, mesmo aquelas que eu não gosto, porque tem coisas que a gente não gosta. Deixa Deus agir, mas lembre-se uma coisa, é uma dependência diária. O pão nosso de cada dia, fala de uma relação. E aí, nós terminamos falando sobre isso, que nós somos chamados, fomos perdoados, e agora a gente precisa perdoar. Olha só que coisa condicional: perdoa os meus pecados, assim como tenho perdoado aqueles que pecaram contra mim, que me ofenderam. Perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Se você não pedir perdão, a culpa vai te esmagar. Por isso que tem muita gente surtada, e não está entendendo porque está doente,
que a Bíblia diz assim: enquanto me calei, enquanto não confessei meu pecado, o salmista dizendo, os meus ossos apodreciam dentro de mim. Então tem muita gente que está com osteoporose, e às vezes é falta de confissão de pecado. Está tão angustiado que está com úlcera no estômago, talvez seja culpa do aborto que fez, do aborto que provocou, da violência que cometeu, da traição que cometeu. Confessa seu pecado, se livre da culpa, peça perdão para quem você ofendeu, mas também libera a vida daqueles que pecaram contra você. Minha vida é desse jeito porque meu pai fez isso, porque minha mãe provocou isso, porque meu irmão era o preferido lá em casa, porque eu sempre fui o abandonado. Esquece isso, Jesus te ama. Você pode chamar Deus de seu pai. Amém? Respira fundo, fala, meu pai. Eu chego lá em casa, eu chamo a Alice, a nossa netinha mais velha, de meu amorzinho. Aí eu falo assim, quem é o amorzinho do vovô? Ela só levanta o dedo. Ela já sabe que ela é o amorzinho do avô dela. Deixa eu te dizer, você é a menina dos olhos do Senhor. Quem se sente amado por Deus? Aquieta a tua alma. E aonde a gente vai ganhar tudo isso? Na oração. É com Deus, conversando com Ele. Mas hoje nós temos que sair daqui liberando perdão sobre aqueles que nos ofenderam. Você foi chamado à oração, e a oração de Jesus é: perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. E também, se há coisas na sua vida que precisam ser abandonadas, há pecados que precisam ser confessados, mas há também pecados que cometeram contra você, que você é vítima, libera, está fazendo mal para você. Mas não estou sentindo, pastor. Perdão não é para sentir, perdão, de novo, é para obedecer. A gente vive pela fé. A fé não é a certeza do que eu sinto, a fé é a certeza do que eu não vejo, portanto não sinto. Aliás, sentir trabalha contra a fé. Põe a mão aí no seu peito. Pai, nós estamos aqui